Olá pessoal, vamos neste vídeo falar sobre a configuração básica do RIP, Routing Information Protocol, no sistema operacional da Cisco, no iOS. Estrutura básica para a gente configurar o RIP no roteador Cisco primeiro a gente tem que ir para o modo de configuração, No modo do usuário a gente não faz nada. Então, uma vez no modo de configuração, você digita o comando router RIP. E aí a gente tem algumas diretivas, uns comandos, subordinados a esse aqui. O primeiro deles que eu quero chamar a atenção é esse comando version. Esse comando aqui, ele é utilizado para você configurar qual vai ser a versão do RIP que você utiliza. E veja, a gente tem que fazer esse comando aqui, tem que digitar esse comando, version, para a gente configurar o roteador para ele passar a executar o RIP V2. Por quê? Porque, por padrão, o roteador Cisco ele opera com o RIP V1. E o RIP V1 ele não é uma versão adequada para as redes que nós temos hoje. O RIP V1 ele operava com o conceito de redes classful, as redes que eram definidas de acordo com aquela política antiga de classes. Isso não existe mais, então é um perigo você deixar um roteador rodando o RIP V1 num ambiente como esse, Vai dar uma série de problemas. Então é interessante que a gente utilize a segunda versão, o RIP V2, e para isso a gente colocar version e depois coloca o 2, certo? Beleza. Depois nós vamos ter um ou dois ou três, enfim, nós podemos ter vários comandos network. A gente coloca network e coloca aqui o endereço de rede. Veja, esse comando aqui, ele serve para duas coisas. Primeiro, ele habilita a interface que possuía o endereço nessa rede a transmitir e processar atualizações RIP. Então, a interface que faz parte dessa rede vai poder transmitir atualizações RIP e processar atualizações RIP. E a outra coisa essa rede aqui, ela vai ser anunciada via RIP. Veja que eu coloco apenas o endereço da rede, não preciso colocar a máscara. Então nós podemos ter vários desses comandos network aqui, tá bom? E o último comando é esse no auto summary. Você sabe que o comando no, ele é um comando de negação do que vem depois dele, Então essa característica aqui, auto summary, significa o seguinte, significa que o roteador ele vai sumarizar uma determinada rede que ele for anunciar, certo? Como assim sumarizar? Imagine que você quer anunciar essa rede aqui, 1110/24. O que acontece? Se você não digitar esse comando aqui, pelo fato dessa auto-sumarização ela está habilitada por padrão, essa rede aqui ela seria anunciada como 1000/8, que é o que? As pessoas chamam isso aqui de Major Network, ou rede principal. Isso aqui seria a rede classe A, da qual se originou essa subrede, certo? Então, se a gente não fizer isso aqui, pelo fato da autossumarização estar habilitada, se você colocar network 1110/24 aqui, ele vai anunciar 10008. Nós não queremos fazer isso, Pelo menos não na grande maioria dos casos. Então a gente vai desabilitar essa característica. Por isso que a gente coloca no auto summary. Tudo bem? Bom, vamos aqui para um exemplo. No exemplo a gente tem essa interconexão aqui que a gente apresentou em outros vídeos.
É uma interconexão com 3 redes e 2 roteadores. E aqui eu já tenho as atualizações. A gente tem um vídeo específico sobre como é que a gente analisa isso aqui. A gente analisa rede por rede, mas eu estou colocando logo tudo aqui. E aqui nós temos as tabelas de rotas, inclusive com as redes que foram aprendidas via RIP, né? 2220 no caso de R1, que aprendeu de R2, e 1110 no caso de R2, que aprendeu de R1, né? Perfeito? Agora, como é que a gente gera essas atualizações e, consequentemente, essas tabelas de rotas? A gente vem aqui, ó, no caso de R1, router heap, version 2 e 2 comandos network. Primeiro que anuncia essa rede aqui, 1110, e esse outro comando que anuncia essa rede aqui. Lembrando que o network também faz com que essas próprias redes, essas interfaces, elas passem não apenas essas redes serão anunciadas, como as interfaces que fazem parte dela vão ser capazes de transmitir e processar atualizações. E aqui coloco No Auto Summary, para ele não fazer a sumarização. Perfeito? Se esse camarada aqui, se eu não tivesse colocado esse comando, a gente estaria aqui com 1000/8 e aqui com 12000/8, tá certo? No caso aqui de R2, mesma coisa, né? Mesma coisa não, uma coisa análoga, né? Router heap version 2 e a gente coloca aqui nos comandos network o 2220 e o 12.12.12.0. Lembrando, não precisa, não coloca máscara, tá certo? Então, essas duas interfaces, elas vão passar a transmitir e processar atualizações RIP, e essas duas redes elas serão anunciadas. E para elas serem anunciadas desta forma aqui, a gente tem que digitar o comando No Auto Summary. Tudo bem? Agora veja, vocês estão vendo aqui que o R1 está anunciando as redes 2220/24 e 12.12.12.0/24 à sua esquerda. Imagine que você tem aqui um switch e a partir daí vários computadores. Então você vê que esse anúncio aqui ele não faz o menor sentido, porque nós não temos roteadores à esquerda de R1, né? Então a gente tem aqui no mínimo um tráfego desnecessário. E a mesma coisa nós podemos argumentar com relação ao R2, né? Esse tráfego aqui, esse anúncio contendo essas redes aqui, que está sendo propagado à direita de R2, ele não vai atingir nenhum roteador que fale RIP, né? Então, no mínimo, é um tráfego desnecessário. Eu estou fazendo essa observação para dizer para vocês, isso abre espaço para a gente falar sobre a interface passiva. A interface passiva ela é uma interface que ela não transmite e nem processa atualizações RIP. Porém, a rede da qual a interface faz parte continuará a ser anunciada. Então, olha só, o que acontece? Aqui vocês veem que R1 não está anunciando as redes 2220 nem 12.12.12.0 à sua esquerda, e R2 não está anunciando as redes 1110 e 12.12.12.0 à sua direita. Como é que eu faço isso? Eu faço isso da seguinte forma. Eu venho aqui na configuração de cada um dos roteadores e eu digo qual é a interface que eu quero que esteja em modo passivo. Então eu coloco Passive Interface FA1/0, que é essa interface aqui, no caso, né? Veja, o que acontece? Eu permaneço tendo o Network 1110. Por quê? Porque eu quero que essa rede ela seja anunciada, concordo? Perfeito? Agora, pelo fato de FA1/0 ser uma interface passiva, no caso, essa interface ela não vai nem transmitir
a atualização RIP, nem vai processar. Se de repente chegar uma atualização RIP para cá, ela não vai processar. Aí você poderia dizer, mas Elcio, nunca vai chegar uma atualização RIP aqui. Provavelmente não, mas se de repente alguém colocar um roteador, um R0 aqui, digamos, e tentar influenciar a tabela de rotas de R1 enviando atualizações RIP, né? Essas atualizações mal intencionadas, elas não serão processadas. Então, é nesse contexto que eu falei no slide passado, que o problema aqui da gente ter essa interface emitindo atualizações é, no mínimo, um tráfego desnecessário. Agora, pode haver também, se essa interface estiver operando, né, não estiver em modo passivo, ela pode estar sujeita a essas atualizações mal intencionadas, né, que é o cara colocar um R0 aqui. Então, quando a gente coloca essa interface em modo passivo, a gente atende a a gente soluciona esses dois problemas, né? Um problema real e um problema em potencial, tá certo? Mesma coisa aqui no caso de R2. Veja que R2 não está enviando essas atualizações dessas redes aqui, e para isso eu coloco Passive Interface, eu defino que a interface passiva é o FA1/0. Tá? Percebam que eu continuo tendo que colocar o Network 2220. Se eu não colocar esse Network 2220, você não vai ter essa atualização aqui, tá certo? Então a gente coloca o Network para a rede ser anunciada, mas a gente coloca a interface em modo passivo para ela própria não anunciar nada, nem processar o que eventualmente ela receber. Tá bom? E também no caso de R2 eu coloco no Auto Summary, né? Para essa rede aqui ela ser anunciada como 2220/24 e não como 2000/8. Tudo bem? Razoavelmente simples, né, pessoal? Bom, nada mais havendo a falar, só me resta agradecer a audiência, grande abraço e até a próxima.